E gostaria de salientar que o discurso criminoso do então deputado estadual e delegado de polícia, Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, esse discurso criminoso, antidemocrático e golpista é o discurso que gerou dia 8 de janeiro. É exatamente o discurso que foi propagado, o discurso que foi fermentado nos anos anteriores, o discurso que foi passado nas redes sociais, incentivando milhares de pessoas a invadirem, destruírem as sedes dos três poderes, enquanto autoridades covardes como essa ficavam atrás de seus gabinetes, incentivando diversas pessoas que agora o Supremo Tribunal Federal já completou quase 140 condenados, incentivando, instigando diversas pessoas a tentarem dar um golpe, atentarem contra a democracia, num plano de golpista, da tentativa de subverter as Forças Armadas, e essas pessoas, como o recorrente Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, depois se escondem, ou tentam se esconder na imunidade parlamentar, enquanto aqueles que eles instigaram estão com penas de 12 a 17 anos. Aqui todo, como bem salientou o eminente relator, e uma expressão que usou o ministro Floriano, ele ticou todos os elementos do golpe. Ele instigou a desobediência contra a justiça eleitoral, ele afirmou que a fraude nas urnas, ou seja, só há um resultado possível, a vitória do grupo dele. Qualquer resultado diverso é fraude. E ele instigou a violência armada. E não foi qualquer pessoa que instigou a violência armada, foi alguém que anda armado, alguém que tem como função defender a ordem pública porque é um delegado de polícia. Isso foi tão grave, e ainda em andamento, o Ministério Público do Estado do Ceará requisitou ao Tribunal de Justiça a abertura de inquérito policial contra esse deputado estadual. Hoje, esse inquérito na primeira instância, uma vez que ele não se elegeu deputado federal e deixou de ser deputado estadual. Eu faço questão de repetir aqui o que ele disse no 7 de setembro de 2022, mostrando que era uma atitude coordenada de um grupo golpista, que fez isso 7 de setembro de 2021, repetiu 7 de setembro de 2022 para instigar parte da população a uma tentativa de golpe, a subversão do Estado Democrático de Direito. Abre aspas, se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Não tem nem por onde, nós vamos ganhar na bala. E esse evento, organizado pelo Movimento Endireita Fortaleza, como foi bem salientado pelo eminente relator, em que pese serem 30 segundos, pelo ministro Vistor, em que pese, como salientou o eminente relator, terem sido 30 segundos, isso repercutiu em todas as redes sociais, até porque o modus operandi dessa milícia digital golpista, nesses últimos 5 anos, sempre foi o mesmo. Uma fala, uma subversão, se grava, eles mesmos se gravam, a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia, eles se gravam e depois passam nas redes. Só que isso foi muito mais além das redes. E o eminente ministro Vistor bem colocou, tamanha gravidade da conduta que isso saiu em todos os jornais, na televisão, ou seja, teve uma repercussão gigantesca nas eleições
eleições, nós estamos falando de 7 de setembro, menos de um mês antes das eleições para deputado federal. Então, eu peço novamente vênia, eminente ministro relator, acompanho a divergência formada, inaugurada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, e nego o provimento ao recurso ordinário. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo o acórdão regional que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político e da autoridade e uso indevido dos meios de comunicação social nas eleições de 2022, nos termos do voto divergente do ministro Antônio Carlos Ferreira. Vencido o ministro relator, ministro Raul Araújo, redigirá o acórdão o ministro Antônio Carlos Ferreira. Ontem a discussão se permaneceria o Estado inconstitucional, uma vez que já foram apresentados planos, já houve uma evolução nesse tratamento, tanto da Amazônia quanto dos outros biomas, mas principalmente em relação à Amazônia Legal. E eu também vou pedir vênia que a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, no sentido da declaração do Estado inconstitucional de coisas. Entendo que, se a situação tivesse permanecido, nós estaríamos efetivamente, como descrito detalhadamente no voto da eminente ministra relatora, no estado inconstitucional. Agora, a partir do momento em que condutas governamentais são praticadas, mesmo que possamos entender, ainda não de maneira suficiente para resolver o problema, mas houve uma inflexão governamental do Poder Executivo no sentido de estancar a boiada e, a partir disso, como era dito por um ex-ministro do Meio Ambiente, e, a partir disso, começar a tratar o meio ambiente com a seriedade necessária. Não preciso aqui lembrar a todos que a atual ministra do Meio Ambiente é uma das pessoas com maior credibilidade internacional, a ministra Marina Silva, uma das pessoas com maior credibilidade internacional na proteção do meio ambiente. E empresta sua credibilidade no exercício da função executiva, inclusive, isso é muito importante, inclusive para que outros países possam financiar projetos no Brasil, fundos no Brasil de proteção ao meio ambiente. Então, entendo que a situação ela não se resolveu, por óbvio, como aponta a ministra Carmen Lúcia, mas não poderia dizer que a atual situação hoje é um estado inconstitucional de coisas. Então, aqui também eu peço vênia a eminente ministra e não vou declarar o estado de coisas inconstitucional, no tocante a políticas públicas que podem ser ainda insuficientes, exatamente por isso estamos votando no sentido da complementação, podem ser insuficientes, mas estão sendo realizadas. As demais propostas da eminente